Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Sou Marcos Larizati. Estamos aqui para mais um programa da nossa web rádio Música e Adoração da Igreja Presbiteriana da Lapa, nas ondas da Fé Reformada e também nas ondas musicais. E hoje nós temos um convidado especial, é o Alexandre Abreu. Ele é cantor, músico e líder do grupo Vencedores por Cristo, um clássico da música evangélica, música gospel aqui no Brasil. Ele vai contar um pouquinho da sua história, da sua experiência com o grupo e dos desafios que vem pela frente. Muito boa noite, Alexandre. Boa noite, Doris. Boa noite, Marcos. Satisfação estar aqui participando com vocês desse trabalho. Obrigado pelo convite. Acompanho o trabalho de vocês aí à distância e para mim é um grande prazer estar podendo participar essa noite aí com vocês, tá bom? Uma boa noite a todos aí. Satisfação imensa. Alexandre, o grupo Vencedores é muito conhecido, né? Já vem de longa data, mas queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? O Alexandre, como é que é a sua formação profissional, musical? Conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer um pouco, por favor. Bom, vamos lá. Eu tenho 41 anos, né, de idade, graças a Deus eu nasci no lar evangélico. Eu sou filho de ministro de música, a gente é tudo de origem batista, né? E o ministério do meu pai sempre abrangeu a família inteira, né? Então a gente sempre teve essa ligação muito direta, muito forte com a música, né? E eu sempre tive os dons, assim, talentos mais voltados para a parte de arte, né? E a música acabou me incentivando bastante a trilhar esse meu caminho ministerial, né? Eu tenho formação também na área de designer multimídia, sou formado em cinema, fotografia, vídeos e multimeios, né? E eu tive uma passagem também pela ULM, que é a Universidade Livre de Música de São Paulo. Eu estudei por um tempo lá flauta, piano, teoria musical. Hoje eu toco piano, flauta, violão, bateria, vou me virando nos 30. Então, eu sempre tive, pelo fato de ter essa ligação com a música, eu sempre fui muito curioso, né? E além de ter estudado também na ULM, muita coisa eu fui indo meio que autodidata, assim, né? Por curiosidade mesmo. E hoje eu toco um pouco desses instrumentos, mas a minha especialidade mesmo é o canto, né? Foi o que me abriu mais portas, assim, inclusive no Ministério Vencedores por Cristo, foi por meio do canto, né? Hoje eu faço parte da Igreja Batista Betel, né? Eu trabalho lá também nessa área de comunicação. Eu sou um gerente de comunicação lá e eu faço toda a parte de produção também, multimídia da igreja, a parte de streaming, a produção, né, do culto mesmo, dando suporte para o pessoal que está lá na frente, fazendo as ministrações. Então, eu estou ali no backstage, ali dando suporte para toda essa turma aí dentro da igreja. E é muito bom poder servir e adorar a Deus com os nossos dons e talentos, né? E assim tem sido na minha vida e no meu ministério. Legal, eu não sabia dessa parte musical, eu sabia mais da parte de canto. Nos CDs, nos vários CDs que tem aí no Vencedores, tem uma parte de instrumento seu também, ou é mais a parte vocal mesmo? Não, em Vencedores a minha função principal mesmo é cantar, né? Eu faço parte com o canto. A gente faz alguns workshops, né? Alguns treinamentos assim por onde a gente passa, e eu leciono a oficina de técnica vocal, né? E parte multimídia também quando há interesse. Então a gente acaba tendo que tocar um pouco, né? Até para dar o treinamento, dar os exercícios para os alunos, para os interessados, né? Então aí geralmente eu toco violão, toco piano, né? Como uma base instrumental aí para a gente desenvolver os workshops nas igrejas, né? Então eu não me limitei só ao canto, não. Eu ainda busquei tocar alguma coisa que é sempre bem-vinda, né? Ajuda a complementar
o perfil musical da gente, a gente saber tocar alguma coisa também. E na sua igreja, como é que é ficar nos bastidores aí, no backstage, né, com toda a experiência que você tem? Vocês acabam orientando, você falou que está nessa equipe de comunicação, multimídia. Como é que é? Na igreja também vocês oferecem essa orientação toda, porque as pessoas estão começando, né? Então precisam de algumas referências. Como é que fica essa parte docente aí? Ou você fica mais humilde mesmo no seu lugar? Não, eu tenho certeza que você deve apoiar, ensinar e compartilhar a sua experiência. Conta para nós aí como é essa. Claro. Não, então, a gente, como tem um pouco mais de estrada, né, de bagagem, as próprias pessoas já criam essa expectativa, né, de ter um auxílio, um apoio, né? Eu sempre fui linha de frente, eu fazia as duas partes, né? Eu fazia eu tanto ministrava os louvores lá, como eu também fazia essa parte de backstage, né? Mas como eu sou contratado da igreja, sou funcionário da igreja, para cuidar dessa parte de backstage, essa parte de produção mesmo, eu entendi há mais ou menos uns 3 anos que eu precisava priorizar mais essa parte do suporte, entendeu? Então, quando precisa mesmo, né, a igreja, graças a Deus, tem muitos talentos, né, muitos voluntários nessa área da música em si, e então, quando precisa mesmo, há uma escassez assim, eu estou sempre disposto a servir na linha de frente também. Aí eu vou, canto, ajudo na administração e tal, mas eu tenho trabalhado por trás dos bastidores, e isso para mim tem sido muito legal também, porque você passa a ter um outro olhar, né, das coisas, você às vezes tem um olhar um pouco mais avaliativo, você está ali para orientar algumas coisas pertinentes à postura, posição, às vezes o pessoal está ali na abertura de voz, ali está fazendo alguma nota que está chocando com a harmonia, às vezes eu chego, dou uma orientada, aqui não faz assim, faz assado, e a gente agora nessa fase adaptativa, né, fruto da pandemia, muitas coisas a gente passou a gravar, né, até uns tempos atrás nós estávamos produzindo literalmente os cultos, né, nós gravávamos os cultos com o templo vazio, né, e esse material era todo editado depois e a gente produzia o culto e ele entrava na programação da igreja. Hoje, aos poucos, a gente tem retornado aos cultos presenciais, né, aí o presencial é ao vivo mesmo, o que ficar, ficou, errando ou acertando é o que vai para o ar. Mas se a gente tem a oportunidade de pegar e produzir com um pouco mais de calma, a gente consegue entregar um trabalho de um pouco mais de qualidade, um pouco mais de excelência, né? Então é uma experiência legal, assim, e Vencedores por Cristo, por outro lado, me dá uma bagagem interessante pelo fato da gente viajar bastante, né? Então a gente visita muitas igrejas, então a gente se depara com realidade muito diferentes, né? Igrejas, assim, com muita estrutura, e igrejas também com pouquíssimas estruturas, né? E independente da estrutura que você tem, isso não é um empecilho para você deixar de adorar a Deus, né? Mas é muito legal, porque você consegue ter um parâmetro de comparação e você consegue aplicar também muita coisa que você vê fora, né? Você consegue trazer para sua igreja. Então, isso é muito legal, o fato de você trabalhar nos bastidores, isso te dá uma linha de comunicação com quem trabalha nessa área também. Então, eu já pude abençoar dando dicas para outras igrejas, eu faço assim na minha igreja, tem dado super certo, e dá o caminho das pedras, né? Como também já fui abençoado por alguns irmãos, assim, que também falaram, olha que legal isso aqui que vocês usam, como que é que você faz? Assim, assado, e a gente pega e leva para a nossa igreja também. Então, é muito legal, porque o reino cresce com essa troca, né, de experiências. Exatamente. Então, para mim tem sido muito interessante poder trabalhar dessa forma, assim, te dar uma visão, assim, um pouco mais ampla, né? Isso é muito, muito bacana, muito legal. E me diga uma coisa, uma curiosidade também. Na sua igreja existe mais a formação de banda, de equipes de louvor, ou ainda existem os clássicos corais, quartetos? É porque a gente tem percebido que isso tem sumido um pouco, e também tem o seu papel. Diga para mim aí, como é que é na Igreja Batista, aí de Betel, não é isso? É isso, Igreja né? Batista Betel, de Santana. Eu, como filho de ministro de música, eu tenho percebido isso, né? O universo musical ele mudou muito, né? As pessoas elas vão muito em busca da praticidade, do que é rápido, né? De se resolver e tal. E essa tem sido uma realidade na maioria das igrejas, e com isso acontece isso, de sumir o canto coral, quartetos,
as igrejas acabam priorizando, dando mais prioridade para os louvores, né? Essas coisas mais simples, o worship, né? Que é uma tendência americana que chegou no Brasil e ganhou grande força, né? Então, isso é muito ruim, mas lá na Betel, nós trabalhamos com o ministro de música, né? Ministro de Adoração e Arte, que é o Rubens Oliveira, né? Ele é um cara que vem desse berço batista também, e ele trafega bem, assim, em todas as tangentes, assim, ele tenta agradar todo mundo, fazer um culto de forma equilibrada, sem abrir mão dos hinos tradicionais, tendo espaço também para o louvor mais contemporâneo, essa coisa mais jovem, e também o canto coral, sabe? Nas datas comemorativas das igrejas, as datas especiais, né? Páscoa, Natal, sempre faz um trabalho um pouco mais expressivo, com participação de orquestra, coral, quartetos, né? Então isso é muito legal, porque eu acho que isso é algo que não deve se perder, né? Antigamente as pessoas iam buscar cultura e arte dentro das igrejas, né? Até das igrejas católicas. Então as igrejas sempre foram uma referência de arte, de boa música, né? Sim. Então, se a gente puder trabalhar isso e não deixar se perder isso, é muito interessante as pessoas terem essa consciência, essa certeza que dentro das igrejas é possível se ter boa música, né? Música de qualidade, música trabalhada. Então, eu acho muito legal. E na nossa igreja, a gente, graças a Deus, a gente não abre mão disso. Então, a gente tem trabalhado dessa forma. Que bom. Legal. Alexandre, por falar em boa música, queria que você contasse um pouquinho a formação, né, dos vencedores, como que surgiu ao longo desses anos todos, se você pudesse contar um pouquinho a história dos vencedores para a gente. Tá, vamos lá. Bom, o Vencedores, ele surgiu em 68, né, por meio do missionário Jaime Kemp. Ele veio lá dos Estados Unidos, da Califórnia, ele com a sua esposa Judith Kemp. Ele chegou no Brasil, né, nesse período, e a princípio o nome do projeto era Projeto 7, que é o 7º projeto que o Jaime tinha em mente a realizar, né? Então era esse o nome. Aí ele entrou na CEPAL, ele foi missionário da CEPAL, aí veio a ideia de, em 68, fazer o Vencedores por Cristo, né? Que era formar equipes de jovens que recebiam treinamento bíblico, né? Teórico e prático, e usavam os períodos de férias escolares, né? Eles selecionavam os jovens, aí eles tinham esse período de duração de mais ou menos 3 meses, né? Eles recebiam treinamento e viajavam o Brasil, botando em prática tudo que eles aprenderam, né? E com isso eles treinavam a música, testemunho, como dar um testemunho, essa parte de comunicação, mas a música sempre sendo essa ferramenta, né, de evangelismo, né? E o objetivo era sempre transformar a vida dos jovens e da igreja brasileira. O Jaime, ele dirigiu a Missão Vencedores por Cristo por 10 anos, né? Uhum. E nesse período, muitas pessoas passaram pelas equipes de treinamento, mais de 600 pessoas, né? E muitas pessoas que passaram pelo Ministério Vencedores, hoje têm um ministério consolidado, né? Muitos são pastores, vivem integralmente do ministério, alguns são músicos também, compositores, e viajam aí o Brasil todo, podendo compartilhar um pouco dessas experiências aí que vivenciaram dentro do ministério, né? Então isso é muito bacana, que essa oportunidade que acabou revolucionando assim a igreja brasileira naquela época, né? Praticamente foram os pioneiros, né? Nessa área que trouxe música com essa qualidade, assim, esse teor um pouco mais artístico, né? Sim. Então, o pessoal até falava que os vencedores eram os Chico Buarques da música cristã, né? Essas músicas mais pensantes, explorando os instrumentos. Então, isso revolucionou, né? Na época, né? Imagina, naquela época era tudo muito escasso, eu não via nada, né? Do gênero. De repente, chega um grupo de jovens cantando esses estilos de música super diferentes, ritmos variados, tal. Foi uma experiência assim que revolucionou, né? E depois, passado o tempo, um monte de gente passou, mais de 600 pessoas aí, como eu comentei, né? E o Ministério persiste aí até hoje, tentando fazer um trabalho relevante aí, em meio
a todo esse cenário que existe, né? A música mudou muito, né? Evoluiu muito. Hoje a gente tem uma variedade muito grande de músicos, de artistas, de ministério, né? E você manter um ministério aí com mais de 50 anos ativo tem sido uma missão difícil, né? Mas a gente tem trabalhado, né? Se engajado aí em não deixar esse trabalho morrer, porque muita gente se converteu, né? Por meio dessa missão, por meio desses trabalhos desenvolvidos ali. Ok. Então, uma dúvida, Alexandre, essa parte, você falou que inicialmente era uma formação de jovens, eles aprendiam e iam compartilhar. Essa parte existe ainda hoje ou não? Hoje em dia é mais o grupo mesmo, apresentações? Então, antigamente, a missão tinha missionários aí que trabalhavam de forma integral, né? Fazia essa parte de treinamento e tal, eles tiravam sustento dali tal. E esses jovens que viajavam, eles dedicavam parte, assim, do período de férias, né? Então, era outra realidade, né? Era outra realidade. E, então, à medida que os anos foram passando, isso foi se perdendo, né? Um pouco. A missão já não tinha os missionários de forma integral, nós passamos a ser missionários em tempo parcial da missão. O que eu quero dizer com isso? Cada um tinha sua atividade profissional, em paralelo, dedicava parte do seu tempo à missão Vencedores por Cristo. Então, nós nos reuníamos, nós ensaiávamos, e aos finais de semana viajávamos, período de férias a gente fazia trabalhos em outros estados, em outras cidades, né? E hoje em dia, uma forma que nós encontramos de não abrir mão dessa parte do discipulado e do treinamento foi criando um workshop que tem o título de VPC em Arte, né? É um serviço que nós oferecemos para as igrejas para ter esse contato do treinamento e do discipulado, né? Para o trabalho de Vencedores por Cristo não se limitar simplesmente a uma apresentação onde a gente relembra músicas antigas que marcaram gerações e apresenta também músicas novas, mas uma forma da gente trocar um pouco de experiência também e passar um pouco dessa nossa bagagem por meio desse treinamento, né? Então, nós geralmente passamos ali um final de semana com a igreja, nós dividimos em várias oficinas, na área de louvor e adoração, técnica vocal, prática de banda, multimídia, instrumentos também. Então, a gente aborda vários temas em oficinas e, no final, a gente fecha com uma celebração com um tema que envolve, abrange o interesse de todos ali, e a gente fecha a noite com uma celebração. Então, essa foi uma forma da gente conseguir resgatar um pouco disso, né, desse treinamento, dessa capacitação ministerial, desse discipulado. Por mais que seja um contato curto, ele acaba sendo bastante proveitoso, porque a gente procura abastecer a galera com bastante subsídios, né, que despertam até o interesse de um pós-estudo. Enfim, a gente tem trabalhado dessa forma. Mas eu admito que realmente mudou, né? Eu acho que hoje não é tão possível a gente fazer como era no passado, né? Pela realidade que a galera vive hoje, né? Não só nós, integrantes, mas todo mundo no geral, né? Eu não sei se o jovem hoje está tão disponível como estava no passado, né? Hoje a gente tem essa concorrência desleal que é a internet, essas coisas que jovens, às vezes, preferem, investir o tempo em outras coisas, né? Antigamente a procura era maior, né? Antigamente. Sim. Então, isso nos levou a mudar. Sim. Aproveitando, vamos ouvir um medley dos vencedores, né? Tem músicas clássicas, acho que são 4 ou 5. Vamos ouvir para relembrar e depois a gente retoma. Vamos lá, legal. Senhor, vem enchê-los com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Ao orar no Senhor,
sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Do céu à terra e o mar, e tudo que nele há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.
Muito bom! Você sabe, Alexandre, que eu tenho 54 anos. Eu praticamente cresci ouvindo Vencedores por Cristo e Ah, que legal. outros Uhum, grandes também. E conheço muitas músicas, né? Memorizei e realmente assim, as letras, as melodias, a orquestração, né? Os arranjos são muito bonitos. E lendo um pouquinho da história dos vencedores, né? Antes da gente conversar aqui um pouquinho, eu vi que realmente foi assim um divisor de águas, porque a maioria das igrejas cantavam só hinos, né? E quando entrou todo uhum, esse repertório trabalhado, né? Muito bem feito, significativo, isso realmente revolucionou a música evangélica. E sim. você é um líder aí há 20 anos do grupo. Como é que é manter a qualidade, a quantidade necessária, né, dos vocais, dos músicos, para Uhum. manter esse padrão e levar à frente esse legado? Conta para nós aí, como é esse desafio? Então, na realidade, eu estou na missão há 22 anos, né? Mas eu acabei assumindo, assim, a liderança da parte musical em 2019, né? Em 2019. O Assir e a Lucitânia, eles são os missionários responsáveis pela missão Vencedores. O Assir Verotti, ele é o presidente da missão, né? Ele que responde, né? Pela missão e sempre respondeu. Em 2019, eles aceitaram um desafio de fazer um trabalho na Itália, né? De morar na Itália, fizeram um trabalho é, junto com o pastor Fabiano, né? Que tem um trabalho grande lá em Cesena e tal, e eles fizeram um trabalho numa igreja na cidade de Rimini, né? Então lá eles fizeram um braço da missão ali também, né? E ajudaram ali. Então, justamente por causa dessa ausência deles, eles acabaram passando essa liderança para mim pelo fato de eu ser o componente mais antigo ali, que tinha mais experiência, né? Então, eu acabei assumindo a liderança em 2019, né? Certo. Então, antes disso, foi sempre debaixo do crivo do Assir, as decisões finais e tal. Então, foi um desafio, assim, muito legal, porque muita coisa eu tive que reinventar, né? E foi um ano com muitos desafios. Nós fizemos mais de 60 apresentações, né? Levando em consideração que nós viajávamos só aos finais de semana. Você pega um número de 60 apresentações, é muito, né? Ao longo do ano, Bastante. né? Então, é bastante. Então, quase todo final de semana a gente estava num canto aí do Brasil, em São Paulo, fazendo trabalho. Então, foi um ano muito legal. Estava sempre em aeroporto, rodoviária, ou então de carro, tentando atender as igrejas. Então, foi um trabalho, assim, muito bacana, de desafio, né? Então, a gente procura manter os treinamentos, né? O discipulado, uma coisa que a gente não abre mão são dos valores cristãos, vida com Deus, né? Nós Sim. temos os ensaios também, o cuidar um do outro também. Isso são fatores que a gente procura praticar na missão Vencedores e que são coisas que marcam aí essa caminhada, né? Então, o que a receita para tentar manter essa qualidade é justamente isso, é o compromisso com Deus, é a disciplina, é o discipulado, os treinamentos que a gente recebe, muitos deles, o próprio Jaime Kemp teve com a gente nesse período de 2019, ele pôde dar alguns treinamentos para equipes, então é muito legal, tem toda aquela parte de apostila, né? A gente sentar, ler a Bíblia, compartilhar, a gente cresce muito assim espiritualmente com isso, né? E alguns ex-VPCs às vezes estiveram lá no escritório também, podendo compartilhar um pouco das experiências, né? Então é muito bacana essa troca que existe, né? Eu costumo dizer que uma vez VPC, sempre VPC, né? Então, essa Certo. galera que passou pelo Ministério Vencedores por Cristo tem um carinho e amor pelo ministério. Sim. Então, o ministério também persiste até hoje porque pessoas decidiram vestir a camisa e dar continuidade nessa história que já vem sendo escrita, né? Então, passam-se as gerações, mas a essência, ela continua sendo a mesma, né? Obviamente, a sonoridade muda, né? Sim. As coisas mudam, né? E por mais que às O vezes a gente estilo. encontre resistência, às vezes de uma turma um pouco mais saudosista, eu acho que as Aham. mudanças elas são necessárias também, né? E, enfim, é uma nova geração, a gente tenta não abrir mão
do que foi feito, também tenta imprimir um pouco da nossa identidade, porque foi isso que marcou gerações lá atrás, né? As formações vinham imprimindo as suas identidades, e a gente conseguia fazer essa impressão por meio dos registros fonográficos, né? Vencedores hoje acho que tem mais ou menos uns 45 álbuns, né? Uns 45 títulos que foram gravados, e não era uma regra lançar um CD por ano, mas eles se esforçaram para isso, né? Então a gente tem bastante registros aí para quem gosta do estilo mais antigo, para quem gosta do estilo mais moderno, né? Sim. E a gente tenta manter a qualidade da poesia, do conteúdo teológico, né? E tenta expressar ali mais do que música, mais vida, né? A vida no altar mesmo de Deus. Eu acho que é isso que faz a diferença, essa que é a fórmula. Você sabe que eu não sabia dessa participação pioneira do Jaime Kemp, né? Ao ler um pouquinho da história, nós fizemos um curso de noivado. Ah, que legal. Na Igreja Presbiteriana da Lapa, olha só. 30 anos atrás. 30 anos atrás. Uma figura já. Muito simpático. O Jaime Kemp se especializou nisso, né? Ele montou o selo Lar Cristão, né? E ele tem viajado o Brasil todo, ele viajou fazendo palestras, né, para casais, para família, relacionamento, né? E hoje ele tem dado continuidade nesse trabalho em Portugal agora, né? Ele está em Portugal. E aí você fala, pô, já está com quase, sei lá, já deve estar com quase 80 anos. Né? Mas ele está super ativo, está lá ele e a Judite viajando e pregando a palavra e discipulando. Está no sangue, né? Isso é muito bom. Inspirador. Alexandre, uma curiosidade, né? Você falou que a maioria tem uma outra profissão atualmente, né? E ajuda no Vencedores. Mas o Vencedores, ele tem um sustento, porque são aí 40 e poucos CDs, tem as partituras que vocês ainda devem vender. Existe um sustento através desse trabalho que vocês já fizeram, ou hoje em dia não? Depende de contribuições das igrejas, quando você vai cantar em alguma igreja? Como é que funciona isso? O Ministério Vencedores por Cristo ele sempre foi sustentado por ofertas voluntárias e pela venda do nosso material, né? Antigamente as pessoas galgavam ali mantenedores, né? Antigamente, mas hoje em dia também as contribuições caíram muito, então a gente tem trabalhado por meio de ofertas voluntárias, vendendo os nossos materiais mesmo, né? E a gente tira o nosso sustento parcial daí, né? O Vencedores por Cristo, a banda Vencedores por Cristo é um braço da missão, né? Tem a VPC Produções também, que é a distribuidora que distribui tanto trabalhos de Vencedores por Cristo como de outros artistas também, que acabam se vinculando ao selo, e com isso abastece as livrarias, né? E pessoas que comercializam, né, CDs e tal, e com isso também acaba angariando recursos também para o sustento da missão, né? Então, o sustento vem disso, vem das apresentações, né? Nas apresentações a gente vende o nosso material, as igrejas ofertam também, e a gente pede uma ajuda de custo também para ajudar, e as igrejas têm trabalhado dessa forma, entendeu? Então a gente vai trabalhando dessa forma. E nós temos também agora, mais recentemente, as plataformas digitais, né? Spotify, a gente consegue, acha tudo lá, localiza tudo, os álbuns, né? Compilações, nós temos aqui louvor do 1 ao 12, enfim, com as cifras, e é muito interessante, porque esse material vai sendo um material didático, né, para as igrejas, para louvor. Um dos nossos desafios hoje tem sido justamente esse, né, eternizar aqui todo o material produzido, né, nessa caminhada de vencedores. Então, imagina, você pega a galera aí pioneira e tentar se adaptar a toda essa modernidade, assim, realmente é um desafio grande, né? Hoje em dia a internet virou um grande corredor, assim, onde você tem de tudo ali, né? Então você precisa estar inserido nesse universo também para ser lembrado. Então hoje a gente passou todas as nossas produções para pendrive também, ó. Aqui você tem os DVDs, aqui a gente compactou aqui os 4 DVDs aqui de Vencedores num pendrive.
Legal. A gente tem a discografia também, a gente separou aqui os clássicos, né, de vencedores, ó, Aham, tudo num sim, pendrive também. A gente tem tudo em MP3, aqui são os temáticos, alguns temáticos, Sérgio Pimenta, Cantos e Louvores, Vida de Criança, certo. vários CDs. Tem também, o que mais? A série Louvor que o objetivo dela era justamente edificar a igreja, trazendo uma música mais acessível ali no louvor e adoração, ali dentro das igrejas, no louvor comunitário. Então a gente também, hoje tem tudo em pendrive e nas plataformas digitais também, a Sim, Apple Store, Spotify, se você digitar ali, você vai encontrar bastante é material. No verdade. próprio YouTube também, a gente Sim. tenta sempre estar atualizando ali na medida do possível, né? Para deixar esse material acessível aí para todo mundo que desejar ter É, acesso. é importantíssimo, realmente, tem que estar nas redes sociais, né? Tem que Que é estar. o boca a boca digital de hoje. E fala, Exatamente. e fala um pouquinho, Alexandre, da sua experiência ao longo dessas 2 décadas. Quais experiências mais significativas você passou? Tem alguma música, alguma composição, alguma vivência, algum testemunho? Enfim, conta para a gente aí o que mais te tocou, umas 2 ou 3 experiências. Na verdade, para mim, o fato de ter entrado em vencedores assim foi algo surpreendente, né? Imagina, eu nasci num lar cristão, cantava em igrejas, né? Participava de institutos, enfim, e de repente eu recebi o convite para fazer parte da missão Vencedores. É impossível você ser cristão, ter nascido num lar evangélico e nunca ter ouvido falar em Vencedores por Cristo. De repente, eu sou sondado, abordado a poder fazer parte, integrar esse ministério. Então foi um negócio muito bacana, assim, eu chegar no escritório ali na missão. Hoje nós não temos mais a missão, né? A gente abriu mão ali da casa, estamos buscando um novo espaço, mas eu cheguei ali naquela casa, eu acho que foi a primeira casa que o Jaime Kemp morou aqui no Brasil, se eu não me engano, que virou a nossa sede. Então eu comecei a conhecer um monte de gente, eu conheci a Lucitânia, conheci o João Alexandre, conheci o Daniel Choi, né? E gravei, tive a experiência de entrar no estúdio a primeira vez ali para fazer meu teste e nunca tinha entrado numa cabine de gravação. De repente eu estava participando, gravando o Louvor 9, né? E foi um ano, em 99, né? Foi o ano que eu entrei, foi um ano assim que virou tudo, né? Eu tinha 18 para 19 anos ali, de repente eu estava participando da gravação de discos, de repente viajando o Brasil todo. A gente teve 2 viagens internacionais nesse ano, foi para os Estados Unidos, foi para Portugal, sempre fazendo parte do ministério, assim, como abriu portas, né? Então foram experiências, assim, incríveis, assim, de fazer trabalhos evangelísticos em praças, tocar em igrejas, tocar em teatros, tocar em restaurantes, sabe? Tudo era uma oportunidade de você evangelizar. Às vezes você estava na rodoviária ali sentado, de repente você pegava o violão, aí tinha gente ali, parava, prestava atenção, perguntava, você entregava um folheto. Poxa, foram experiências assim incríveis. E as experiências também de ficar na casa dos irmãos, né? Como era legal, assim, essa troca, como é legal isso, né? Você participar da intimidade ali, uma pessoa que você nunca conheceu, de repente você tem a fé em comum ali, e de repente você tem a oportunidade de trocar experiências ali, participar às vezes de momentos de alegria, às vezes até momentos de dor, e você poder ser bênção ali no que diz respeito ao aconselhamento, sabe? E eu tive inúmeras experiências assim nesse sentido, tanto no Brasil como fora também. Então, experiências engraçadas também, sabe? Por exemplo, numa noite, uma experiência engraçada, a gente estava em Portugal uma vez, no inverno, super frio. Aí a gente ficou na casa de um irmão que ele trabalhava fazendo reparo em asfalto, né? Fazendo reparo em asfalto. E um senhor bem simples, né? Aí a gente, na hora de ir embora, dividia todo mundo nas suas casas, cada um era adotado, né? Às vezes botava na parede quem vai adotar quem, né? Eu era o maior, né? Falava assim, deixa aquele por último que ele lá deve comer muito, né? Sempre fui mais alto, tenho 1,93 m, então assustava um pouco, era super engraçado. Mas a gente tinha aquelas experiências aí essa família, esse senhor pegou a gente, aí todo mundo foi indo embora, daí a gente, e aí, como que a gente vai? Tá ali meu carro, era uma Fiorino, né? Uma Fiorinozinha, assim, bem velhinha, sabe? E tinha todo o material de trabalho dele, de reparo, de asfalto ali, né? Então, aquele cheiro Aham. de
piche, aquele cheiro forte, aquelas pás, aquelas ferramentas. Aí o cara abriu a carroceria ali do carro e falou: senta aí, ó, eu te levar aí. Aí eu falei: beleza, eu sentei no banco assim, era um banco de madeira solto na carroceria atrás, imagina, era aquela cabine fechada, um frio danado, entendeu? Daí a gente chegou lá, um inverno rigoroso, né? Aí chegamos para dormir, aí só tinha uma cama de casal, aí eu e meu amigo falaram: vocês vão dormir aqui junto. Imagina, eu com 1,93 m, dividi a cama de casal com o meu companheiro ali de ministério. Na hora de tomar banho, a água, aquela água só caía aquele filetinho de água, aquela água fria, aquele frio rigoroso de Portugal. E aí chegar na hora dele, ele tem que sair muito cedo e deixar a gente na igreja para as atividades do outro dia. Nós fomos os primeiros a chegar, chegamos lá, sei lá, quase 1h30 antes do horário combinado, porque era o único horário que o cara podia deixar a gente ali na porta. Então a gente passa uns perrengues assim, mas que é muito engraçado, como a gente cresce também e aprende com isso. Muito legal, mas a gente pode sentar à mesa ali e a gente via que o cara estava se esforçando ali, oferecendo o que ele tinha de melhor, né? E a gente poder ser grato ali e orar e dar graças, né? Porque pela generosidade dele nos receber, mesmo com todas as limitações. Então, você aprende a valorizar muita coisa com isso. Então, essas experiências, elas marcam você de forma ímpar, assim, entendeu? Nós temos inúmeras experiências. Aí é engraçado, que às vezes a gente chegava, uns ficavam em umas casas um pouco piores, outros ficavam em umas casas mais ricas, assim, aí você chegava lá, ficava com pergunta: e aí, como é que foi lá? E aí, como é que foi aqui? Aí a gente falava: pô, você ficou numa casa bem mais legal, pô, coisas assim, sabe, de grupo. E é impressionante como isso aproximava a gente, assim, as experiências que a gente podia viver ali também. É algo incrível, assim, é muito legal. Acho que isso é o mais precioso de tudo, né? Essas experiências que marcam, assim, sua vida. Muito mais do que cantar, né? Mas essa troca de experiências, você poder ser bênção na vida do seu próximo e vice-versa. Muito bom. Vamos ouvir uma música que você acha significativa? Qual você sugere? Bom, você ouviu o medley, né? Que deu essa passagem, essa viagem aí essa caminhada história, aí de vencedores. Né? A história, sinceramente, é uma música que eu gosto bastante. Vamos ouvir ela? Vamos. Sinceramente? Eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver. Por que lutar sem iludir? Só amar. Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, têm um motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade o que eu vi, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio de mim. Nova canção quero cantar, quero esse amor abraçar.
Ok, muito bonito, Alexandre. Alexandre, a gente falou bastante assim do que foi o Vencedores, né? Mas a gente queria conhecer um pouquinho quais são os planos, de repente, né? Quais são os sonhos do Vencedores por Cristo a partir de 2021, mais para frente. O que que vocês pensam em fazer nos Vencedores? Se pudesse compartilhar um pouco. Então, o nosso maior desafio, né, é trabalharmos para manter a visão, a missão viva, né, e ativa, né, em meio a essa nova geração, né. Eu acho que tem muita gente que precisa ouvir esse conteúdo riquíssimo assim que a missão produziu, né, nesses anos de caminhada. Então esse é o nosso maior desafio, manter a missão viva e ativa em meio a esse cenário da música gospel que é hoje, entendeu? E a gente tem tentado trabalhar dessa forma, fazendo essas inserções nas plataformas digitais. Temos pensado também em novos projetos. Hoje a forma mudou muito, a forma de gravação. Hoje em dia se faz muito EP, lança músicas de formas isoladas, né? Aí você lança uma música, aí vê como que ela acontece no cenário, depois você lança outra, depois você lançou 3, 4 músicas, você faz um compacto, que é o famoso EP. Hoje mudou completamente a forma de trabalhar, né? Antigamente você fechava um repertório de 10, 12, 15 músicas, aí fechava um CD, ficava horas ali no estúdio gravando, produzia esse material, mas cada dia a mídia física ela tem perdido espaço, né? Hoje em dia é tudo digital, então esse tem sido o nosso maior desafio, né? E para esse ano de 2022, a gente não vê a hora desse cenário da pandemia, né, realmente as coisas voltarem ao normal, as igrejas voltarem a receber os seus membros, a ocorrerem as celebrações ali locais, porque isso motivava demais a gente, e quase todo final de semana a gente estava viajando, visitando uma igreja, compartilhando dos testemunhos, trabalhando de ações evangelísticas. Esse é o nosso combustível, entendeu? Por mais que a gente tente se reinventar, fazendo trabalhos online, usando dessa bênção que é a tecnologia, a internet, né? Nada se compara ali o olho no olho, né? Ou você pegar na mão do seu irmão, você abraçar. Então, esse tem sido o nosso principal objetivo, estar preparado para esse retorno, né? Então, a gente está trabalhando nesse sentido. A gente está pensando em novas gravações, nessa forma que eu falei, voltar também com esses treinamentos, né? De novos voluntários também e novos integrantes aí da missão. E esse tem sido nosso objetivo. Nós temos nos reunido aí virtualmente para saber como que as pessoas andam, os componentes do grupo, as famílias. Nós tivemos componentes do ministério que foram afetados pela Covid. Graças a Deus se recuperaram. Tem a Leilane Borges, que ela ficou com Covid, não só ela como a sua família. O próprio Alejandro, que é o baterista atual também, ele pegou também, mas conseguiu se superar. O Gilson Barbosa, que inclusive conhecido de vocês, ele vivia da música, né? Ele era professor, ele tinha um estúdio dele de produção, e quando se viu a população toda isolada, ele se viu sem o principal meio de sustento dele, e ele não conseguiu se manter em São Paulo, sendo obrigado a voltar para a terra natal dele, entendeu? Tá lá no Nordeste, lá, sim, tocando a vida dele de lá. Então, ficou um cenário bastante diferente, assim, né? Totalmente adaptativo. Então, a gente agora, para esse ano de 2022, a gente tem grandes expectativas de se reestruturar novamente, entendeu? Porque deu uma bagunçada assim tão grande. As próprias igrejas, quando entram em contato comigo, cheias de expectativas de um possível retorno, elas entram também em contato com aquela insegurança. Eu tô fazendo um contato, se realmente as coisas se encaixarem, será que vocês vão estar disponíveis? Aí vai chegando perto da data, gente, sabe aquele contato que eu fiz com vocês? Vamos cancelar, porque o que eu achava que ia acontecer não aconteceu, e a igreja ainda está
cada um reunindo as suas casas, então vamos deixar mais para frente. Então, esse cenário, assim, tem me incomodado muito, assim, né? De E então a gente incertezas, está né? nessa um cenário de incertezas. E a própria banda também, a gente vai precisar passar por um processo de reestruturação também, voltar aos ensaios para preparar também os componentes, né? Porque como que você ensaia estando com estúdio, você vai botar um monte de gente num estúdio fechado ali com ar-condicionado, né? Com essa coisa de pandemia, esse Exatamente. cenário de incerteza. É um risco, né? Então isso deu uma truncada assim em todo o processo. Mas a gente está com bastante expectativa para 2022 aí, a gente voltar a atender as igrejas, fazer novas produções, gravar coisa nova e Aham. continuar com os treinamentos, discipulado, enfim, servindo a igreja como a gente sempre fez. Sim, esse cuidado com o outro, né? O acolhimento, acolher-se a si, cuidar do Sim, outro, procurar saber como está a saúde, não só física, mas também espiritual, né? Porque foi uma fase que muitas pessoas sim, desenvolveram depressões, sem síndromes do dúvida, pânico, né? Foi sem um dúvida. momento difícil nesse sentido. E a gente que Difícil. tem uma fé e confia em Deus, sabe, da necessidade de ter uma vida espiritual. Hoje em dia a gente vê aí fora tantas dificuldades, com luto, com lutas, não é? Verdade, De verdade. perdas, e como isso Sim, afetou as pessoas. E aí verdade, o verdade. ministério realmente espiritual que nós desenvolvemos é muito importante. E aí eu queria te Claro. perguntar o seguinte, a partir da sua experiência, da sua vivência aí, como você vê o presente e o futuro aí dos ministérios de música nas igrejas, né? Já falamos um pouquinho da questão do coral versus a banda, versus o mais rápido, né, musicalmente, mas como você vê, se você tem expectativas mais saudosas de voltar a esse trabalho mais musical, erudito, de formação, porque a gente também perdeu, né, escolas de música que tínhamos nas igrejas, principalmente a Igreja Sim, Batista contribuiu é muito com o verdade. Ministério de Música. Como você vê Uhum. isso? Você vê com bons olhos? Você vê com um pouco pessimista? Fala para nós aí das possibilidades e abrangência do Ministério de Música nas igrejas. Por mais que o cenário ele esteja um tanto quanto instável, assim, em todos os sentidos, politicamente, financeiramente, pandemia, tudo isso, né, acaba gerando uma certa instabilidade em todas as áreas. Eu não posso deixar de confiar em Deus e ter esse otimismo de que as coisas vão melhorar, né? Tudo isso vai passar e a gente vai voltar aí cheio de gás, querendo celebrar a vida, celebrar Cristo Jesus, né? E eu acredito que esses próximos anos, agora com todo mundo sendo imunizado, embora tenha esse novo vírus vindo aí, eu espero que o pessoal esteja mais preparado também com mais vacinas e que isso não seja um inimigo tão grande daqui para frente, né? Que a gente saiba lidar com esse novo normal aí, né? Mas eu vejo que a música, assim como a arte cristã, ela tem um poder assim muito grande de atração, né? Ele atrai pessoas, né? E é uma área assim fantástica para você desenvolver o discipulado, treinamento, capacitação, entendeu? E abre muitas portas, assim, a igreja, ela abre muitas portas para a música, para o artista cristão, assim, entendeu? E eu mesmo sou fruto disso, né? Eu sempre fui um cara tímido, né? E quando me deram a oportunidade de ingressar num coral, ali foi a minha primeira escola, entendeu? Que eu acabei descobrindo em mim qualidades, talentos e valores que eu pude desenvolver ali dentro que me ajudaram a trilhar um caminho, entendeu? Então, a música, ela é muito legal nesse sentido, ela tem esse poder de sedução, de seduzir as pessoas, né? E ser uma grande ferramenta nessa área de evangelização, né? E você vê, assim, uma pessoa, às vezes, que está totalmente despreparada e quando passa por um trabalho de treinamento, né, na área da música, você vê o diamante bruto sendo lapidado, né, e depois a pessoa encontrando o seu dom e o seu talento ali no meio da arte cristã e usando isso como ferramenta de evangelismo. Então isso é muito legal, assim, eu particularmente incentivo
e encorajo não só o Ministério Vencedores, como todas as igrejas que realmente valorizam a arte cristã, a não abrirem mão disso, né? E hoje em dia, muitas vezes você não precisa ter esse contato físico, né? Virtualmente você consegue. Hoje o YouTube tá aí, é um celeiro, né? Você tem professores Sim. ali, pessoas compartilhando conhecimento, assim, muito ricos, assim, às vezes de forma gratuita, né? Tem muitos Sim. cursos, tal, mas tem muita gente que compartilha muita coisa rica, assim, conteúdo rico de forma gratuita nas redes, né? Então isso às vezes acaba despertando também o interesse da pessoa se capacitar. Isso não é mais desculpa, né? Sim. Eu não tenho acesso, eu não... Hoje a informação está aí, né? Se você tiver um pouco Pode de ser disposição, boa autodidata, né? vontade, você vai... Você constrói, assim. Eu lembro que uma época eu falei assim, eu vou aprender a tocar violão, porque o pessoal tocou para mim e eu nunca tive essa necessidade. Até que meu pai comprou um violão, a minha irmã desistiu de aprender a tocar, e eu falei assim, eu fui uma vez fazer um trabalho social numa creche, né? Aí a menina lá que fazia os cânticos infantis ali, animava a criançadinha na creche, falou assim, olha, pega o violão aí, toca, dá um dó maior aí, você sabe tocar? Não sei o que. Eu falei assim, não, eu não sei tocar. Mas você não sabe nem dar um dó maior, tal, não sei o quê. Eu não sei nem como faz a posição, sabe? Por falta de interesse, assim, eu nunca despertei isso em mim. Aí uma vez eu fui para Portugal também, a gente fez um acampamento e eu sempre focado no canto, tal. De repente eu cheguei lá, só adolescente, assim. Acho que todos os adolescentes sabiam tocar, pegar o violão e tocar um cântico, assim. Eu fiquei pasmo, assim. Eu falei, caramba, não é possível, todo mundo sabe tocar e eu não sei pegar o violão e fazer um acorde. Falei, eu vou aprender a tocar esse negócio agora. Aí eu peguei aquele violão, estava esquecido lá na casa do meu pai, atrás da porta. Aí comprei um método, comecei a ver no YouTube, pegando dicas daqui, lá, e fui aquela sede, né, em Aham. aprender, e graças a Deus eu fui desenvolvendo. Hoje eu não sou um exímio violonista, mas eu consigo tirar um som, tocar nos cultos domésticos, nos cultos de família, entendeu? É E isso isso para mim aí. já é super gratificante, entendeu? Então, acho que a música ela transforma a gente, ela transforma o nosso caráter, ela nos aproxima de Deus, entendeu? Eu acho que é uma excelente ferramenta para evangelismo, assim, e para moldar o caráter do ser humano. Então, eu É isso incentivo as mesmo. igrejas a continuarem, embora as dificuldades, né? Todas as dificuldades que o cenário trouxe, não abram mão da música, né, do capacitar, que isso é uma ferramenta muito poderosa. Sim, por isso que estamos aqui, né, no programa Música e Adoração, porque É, consideramos a música um recurso muito importante na liturgia, na espiritualidade, na condução do povo de Deus. E eu queria agora, Alexandre, que você falasse um pouquinho também desse DVD, A Visita, de 2017, que teve aí uma participação do Estênio Márcios, né, como autor da música Amigo do Vento. É uma nova. Vocês convidam também outros profissionais, outros músicos para comporem esse trabalho? Fala um pouquinho como foi essa obra, esse álbum. Então, esse trabalho foi uma forma assim da gente registrar também, imprimir a identidade dessa formação de VPC. Foi uma formação bastante especial, que a gente teve a participação do Jader, do Davi, do Emerson, da Jéssica, da Patrícia, do Aleviriato, também pessoas conhecidas de vocês. Então, a música ela aproxima muito a gente, né? Vencedores é um ministério que é tido com muito carinho pelas pessoas, né? Então, com isso, a gente acaba tendo parcerias, assim, de pessoas que estão no meio, né? A gente, às vezes, vai no Som do Céu, nossa música brasileira, entre outros eventos, aí a gente acaba tendo contato com o Gerson Borges, com o Gladir Cabral, com o Estênio Márcio, Tom Ferro, tantas pessoas que acabam passando pelo nosso caminho, e a gente se identifica com a música deles e às vezes acaba surgindo essas parcerias. Que bom. Eu lembro que quando a gente resolveu fazer esse trabalho à visita, nós abrimos para compositores, né, mandarem algumas composições autorais e tal, e a gente foi fazendo
passando por um processo avaliativo, todo mundo ouvindo músicas que tinham essa mensagem que vinha de encontro com a mensagem que a gente queria passar, né? E com isso a gente foi montando um repertório, né? E a gente, fruto dessa amizade, da caminhada, pessoas toparam na hora, que nem o Stênio, o próprio Gladir, que são pessoas assim que eu admiro demais, assim, que tem uma sensibilidade de compor, assim, ímpar, né? E a gente montou esse repertório, foi uma experiência super bacana, que foi um trabalho que a gente se dedicou mesmo, assim, sabe? Sair da zona de conforto mesmo. O Flávio Regis, ele pegou e escreveu ali todas as partituras, todas as linhas de vozes. Eu vou falar para você, assim, teve momentos assim que eu até pensei em desistir, justamente pelo desafio de você sair da sua zona de conforto, entendeu? Sim. Uma coisa, às vezes, é você pegar, fazer uma abertura de voz com a intuição vocal, assim, você tem aquela intuição ali e tal, aquela coisa natural, você vai fazendo as aberturas, mas uma coisa é você cantar ali o que está escrito certinho no papel ali, foi pensada aquela harmonia, então você tem que estudar aquilo e fazer aquilo que estava registrado. Então, tinha horas que era tão difícil, assim, algumas coisas, assim, alguns trechos de música, eu falava assim, eu vou desistir, eu não tô conseguindo cantar essa música, vou abrir mão, tal, mas a gente mesmo incentivava um ao outro, a gente precisa de você, não, que isso, esse trabalho aqui a gente precisa fazer acontecer, vamos lá, então um encorajava o outro, então foram, assim, noites de sonos mal dormidas, de dedicação, né, até que de repente a gente fez um retiro, na véspera de gravar esse trabalho, para a gente ter ali um momento nosso mesmo, de comunhão, de comunhão com Deus, de comunhão com o outro, e se dedicar ali 100% a esse trabalho. E aí nasceram as músicas, né? Eu tive a felicidade de interpretar essa canção, o Amigo do Vento, né? Que é essa música de autoria do Stênio, né? E eu gravei também o Vento, que era a autoria do Gladir Cabral, dois caras incríveis, assim, e eu tive a oportunidade de fazer a minha interpretação em cima dessa canção, e é um registro que eu gosto bastante, e eu tenho um carinho muito especial por essa música Amigo do Vento, que ela foi a trilha musical de todo o processo de gestação da minha esposa, né? Sim. A Lidiane, e eu tenho a minha filha que nasceu, a Cecília, e essa música, ela marcou, assim, a minha história de um jeito ímpar. E a minha filha canta essa música, ela se identifica com essa canção de um jeito. E eu lembro que na sala de parto, assim, a minha esposa, ela passou por um processo de parto, assim, foram quase 40, foram 24 horas de processo de parto, ela tentando ter o parto natural, e a contração não vinha, a dilatação não vinha, e ela tentando, até que chegou uma hora que desistiu, e a gente foi para cesárea, né? Aí o pessoal, poxa, você é músico? Põe a música aí pra gente, aí, tal, aquele clima descontraído na sala de parto, e eu botei essa música, né, a Amigo do Vento, e ela é a trilha, assim, de todo o processo de gestação da minha esposa, do nascimento da minha filha, e a gente ama, assim, de vez em quando a gente senta, assim, na sala, a gente, na hora do café da manhã, a gente coloca ela, assim, no celular, e você vê a minha filha cantando ali com maior alegria, minha filha de 4 anos, né, e é lindo demais, assim, porque a música tem esse poder, né, esse encanto de marcar, né, de trazer à memória coisas assim importantes para você, e a mensagem dela é muito bonita, fala da criação de Deus, né, do sopro, o vento, toda essa ligação que nos aproxima de Deus. Então, eu particularmente gosto muito desse trabalho. Eu acho que esse trabalho ele precisa ser mais difundido, assim, acho que pessoas mais têm que ter acesso a esse trabalho, e a gente tem tentado trabalhar para fazer esse trabalho, a visita, ter um alcance maior também, porque é um trabalho que foi feito com muita dedicação, muito carinho, assim, e bom, nós eu recomendo. Podemos ouvir, né? Ouvir e ver do DVD A Visita, a música Amigo do Vento, do Stênio Márcio, foi um lançamento em 2015. Né? Eu falei Exatamente. 2017, mas é que foi a gravação aqui no Foi, YouTube. isso, Né? isso. Então vamos curtir. Isso. Vamos lá.
papagaio de seda e o mesmo fim. Manhã de sol, o céu azul, tem uma brisa lá fora. Tomo um café correndo e vou. Quem é que sabe do vento, se vai dar o ar da graça? Em que direção eu devo esperar? Chamar o vento eu chamei, mas de menino se aprende que ele sopra onde quer. Queimei a pele de cara pro sol, minha retina fartou-se de azul. Tornei-me amigo do vento, me inclinando aos seus caprichos. Voa minha alma qual pipa de seda, pois teu destino é deixar-se levar. Quando o Espírito sopra, segredando ao teu ouvido. Carretel de linha nova, tesoura, vareta e cola, meu papagaio de seda e o mesmo fim. Manhã de sol, o céu azul, tem uma brisa lá fora. Tomo um café correndo e vou. Quem é que sabe do vento, se vai dar o ar da graça? Em que direção eu devo esperar? Chamar o vento eu chamei, mas de menino se aprende que ele sopra onde quer. Queimei a pele de cara pro sol, fartou-se de azul. Tornei-me amigo do vento, me inclinando aos seus caprichos. Voa minha alma qual pipa de seda, pois teu destino é deixar-se levar. Quando o Espírito sopra, segredando ao teu ouvido. Muito bem. Alexandre, a gente já está caminhando mais para a parte final. A gente queria que você falasse um pouquinho assim, para cantar, para tocar no Vencedores, são necessários dons, talentos. Para se cantar também na igreja, também são necessários dons e talentos, né? Se você pudesse dar uma resumida, assim, quais são as características que as pessoas deveriam ter
para serem Na sua visão, né? músicos, para serem músicos, cantores na igreja ou até no Vencedores por Cristo? Quais as características assim importantes? Eu acho que a principal característica é você ser um adorador genuíno. Eu acho que o resto ele é complemento, né? Mas o que vem assim em primeiro plano é a sua adoração, assim, a intimidade que você procura ter com Deus. Eu acho que o resto é o capacitar que o próprio Deus ele faz na sua vida e é fruto da sua busca, né? Da sua busca diária de aperfeiçoamento, enfim. Eu costumo dizer que a gente só pode oferecer o que a gente tem, né? Você não oferece o que você não tem, né? Então, eu acho que a sua adoração ela tem que vir em primeiro lugar. E as demais coisas elas são acrescentadas. Então, se você gosta de tocar, vai buscar conhecimento para você ser um bom instrumentista, mas sem abrir mão da sua adoração. Eu acho que o caráter do cristão ele precisa ser assim autêntico, né? A gente tem que estar ali no altar com a consciência que nós somos servos, né? A gente não é estrela, a gente não é nada. Às vezes o fato de você estar em cima de um altar ali no palco, cantando, não te faz melhor de quem está ali embaixo, né? Nós somos todos pecadores ali alcançados pela graça de Deus. E acho que essa vida com Deus é o que faz toda a diferença. O resto é capacitação, é buscar conhecimento, superar os limites, buscando conhecimento, seja na internet, seja com professor, seja com tudo isso. E é o que eu falei, a igreja ela nos dá esse espaço, né? A igreja muitas vezes ela tem misericórdia, né, com a pessoa que está lá na frente, né? Às vezes o cara é até um bom adorador, mas é um cantor ruim, é um instrumentista ruim. Mas eu acho que essas coisas é possível ser lapidada à medida que você busca, né? À medida que você busca conhecimento, enfim. Mas a gente também tem essa consciência que às vezes nem sempre só o ser o adorador te faz um músico, te faz um instrumentista. Você precisa ter essa autodisciplina de buscar também, porque a música ela só vai ser bênção se ela for bem executada, né? Sim. Se você chegar e tocar de qualquer jeito, ou cantar de qualquer jeito, desafinando e tudo mais, realmente não tem como você levar uma mensagem que vai tocar o coração da pessoa, que vai transformar uma vida ali, entendeu? Então isso tem que ser encarado com muita seriedade, né? Com compromisso mesmo e responsabilidade, porque isso realmente ele faz a diferença na vida das pessoas, né? Eu já ouvi assim experiências por meio de um trabalho que eu gravei, que é esse daqui, ó, Alexandre Abreu, Tempo de Louvar, que é um trabalho solo que eu gravei, e aqui tem uma música muito legal que baseada no Salmo 34, que diz: o anjo do Senhor liga a sentinela e acampa ao redor dos que o temem e os livra, né? E eu já tive muitos retornos de pessoas que foram tocadas por essa canção, no momento de dor, no momento de leito, né? Até nessa situação toda da Covid, assim, poxa, eu estava num momento ali com meu coração arrebentado, de repente eu ouvi essa música, o anjo do Senhor, me trazendo à memória que Deus ele acampa ao redor dos que o temem e os livra. Como foi bom, eu fui confortado ali. Então a música ela chega a lugares ali inimagináveis, né? E causam sensações assim indescritíveis nas pessoas, né? Fica muito difícil a gente limitar o que as pessoas possam vir a sentir por meio da música. Então é uma área que precisa ser encarada com muita responsabilidade. Então, à medida que você busca conhecimento, você vai se tornar um músico melhor. E o adorador você não pode abrir mão nunca, né? Sempre também está buscando crescer espiritualmente, também respeitar os seus líderes na igreja também, respeitar a igreja também dentro da sua doutrina. Também a gente vê que às vezes é um ministério que às vezes acaba tendo muito conflito, porque às vezes nem sempre o que está tocando na rádio é o que a sua igreja acredita, é o que a doutrina ali da tua igreja aceita, entendeu? Às vezes a galera quer, não, mas eu quero colocar essa música porque está tocando na rádio. Não, mas isso aqui não é o que a gente acredita, então tem que ter essa sensibilidade também, esse crivo em saber filtrar e avaliar realmente o que você vai colocar para tocar ali dentro da sua igreja, entendeu? Como vai soar isso para as pessoas, se realmente Deus está sendo adorado em tudo aquilo que está sendo feito. Então, esses cuidados, acho que você tendo esses cuidados, eu acho que é um bom começo para
para estarem no caminho certo. Que bom. E aí, então a gente vai terminar aqui ouvindo uma música, também um clássico, né, dos vencedores, Teus Altares, de Guilherme Quer e Jorge Camargo, particularmente nesse tempo pandêmico, em que muitas pessoas estão sedentas de retornarem às igrejas, aqueles que estão afastados pelos motivos óbvios, né? Mas as pessoas que têm voltado. Então, como é agradável, né, estar nos tabernáculos de Deus, cultuar com o povo, porque essa é a verdadeira adoração também, e o culto prestado coletivamente. Então, nós vamos ouvir. Amém. Vamos lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece. O guardar me encontro casa, minha amigo para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em Deus meu.
Bom, esse foi o nosso Música e Adoração de hoje, com a participação muito especial da Alexandre Abreu. Agradecemos muito a sua presença, o seu depoimento, a sua história de vida e desejamos a você e ao Grupo Vencedores muitos anos de vida ainda e com um legado aí para a posteridade. Muito obrigado. Deus abençoe vocês também. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Doris, Marcos, viu? Que Deus possa renovar a força de vocês aí, que vocês continuem à frente desse trabalho lindo aí que a IP da Lapa está fazendo, tá bom? Obrigada. Foi uma alegria estar com vocês. Ok, muito obrigado, Alexandre. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Se você gostou, dá uma curtida. Se não gostou, pode dar sugestões. Estamos aqui para adorar a Deus e ajudar nosso público a conhecer um pouco mais desse universo musical e como a música é importante na liturgia. Curta, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Nossos agradecimentos à equipe técnica, aos pastores da Igreja da Lapa, que nos apoiam para que esse programa possa estar no ar. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.